Fala pessoal, hoje nós vamos mergulhar nas ações do Banco do Brasil, especificamente sobre a BBAS3, que é uma ação que tem um potencial enorme de valorização, mas nesse momento está mal das pernas. E aí cabe a seguinte reflexão: quais são os aspectos micros e macros que fazem com que a gente possa analisar esta ação como boa ou não, levando em consideração o capital, levando em consideração o atual cenário e principalmente as principais projeções para o segundo semestre de 2025. Eu demorei a trazer esse conteúdo para vocês para de fato eu trazer um conteúdo que possa agregar tanto ao investidor mais experiente como aquele que está iniciando agora e quer entender se de fato é uma opção boa ou não, com perspectiva para o segundo semestre de 2025. Então, se você está buscando bons dividendos, quer entender se essa empresa tem projeção de ganho de capital, de aumento da sua ação, você pode aproveitar essa queda nesse momento, esse vídeo é ideal para você. E lembrando, temos datas importantíssimas que você tem que saber antes de fazer o seu aporte de dinheiro nessa ação. Vamos sem muita enrolação e entender esse caso. Já convido vocês a se inscreverem no canal e ativar as notificações. Você vai conseguir aqui achar dentro da nossa comunidade como conseguir renda extra, quais são as melhores opções atuais em 2025 em renda fixa. Analisamos ainda algumas ações e principalmente nossa renda variável focado em segurança e dividendos. Será um prazer ter você na nossa comunidade e estar aqui todos os dias acompanhando os nossos vídeos. Sem muita enrolação, qual o atual cenário da nossa BBAS3, Banco do Brasil? Meus amigos, pior cenário possível. Temos quedas bem significativas nas projeções dos lucros e incertezas, inclusive até mesmo por grandes empresas de avaliação da própria ação que fazem um comparativo. Temos muitas desinformações acontecendo que pode confundir a mente daquele investidor. Lembre-se, nem tudo que está caindo de fato é uma oportunidade. E é importante que você entenda qual o aspecto daquela empresa naquele momento e se faz sentido você ter na sua carteira ou não. E é exatamente o que eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Pra vocês terem noção, a JP Morgan, que são duas entidades distintas, mas que faz a mesma avaliação da empresa, fez a revisão do lucro e colocou para as perspectivas de 2025 menos 22,5 bilhões e com isso reduziu o preço-alvo para R$ 25. O preço-alvo, que também é conhecido como Target Price, é analisado por analistas financeiros como uma projeção que aquela ação, que aquela empresa pode ter em estimativa aí de 12 meses. Ou seja, uma projeção daquele valor que a empresa pode chegar por cada ação. E a análise desse preço-alvo leva em consideração o fluxo de caixa descontinuado e ainda outros fatores como análise comparativa, que eu não vou entrar muito para a gente não fugir muito do nosso tempo. E como eu disse para vocês, não são apenas essas empresas, tá, meus amigos? Como temos aqui a XP e Genial, que também reduziram as projeções e manteram as recomendações aí como neutra e deixando o preço-alvo aí entre 32 a 27 reais também. A XP Genial, por exemplo, colocou o preço-alvo como 32 e colocou o upside de 45%, o que determina aí uma grande incerteza, até mesmo analisando grandes empresas que fazem, por meio de analistas, a verificação da empresa, a estimativa sobre o preço-alvo, a estimativa sobre novos lucros em 2025 e 2026. Por isso que é importante de você buscar conhecimento, pesquisar sites, fazer comparativos entre eles ou até mesmo seguir canais confiáveis, assim como eu estou trazendo esse conteúdo para vocês, fazendo análise de diversas outras empresas que publicam isso diariamente. Então eu convido você a fazer parte da nossa comunidade, que aqui você vai encontrar conteúdo pautado de fato verdadeiro, buscando várias fontes e trazendo aquilo para você decidir. No final a gente sempre faz essa reflexão. Quem decide é unicamente você, se vale a pena ou não para a sua carteira atual. Então, como dito anteriormente, nem tudo que desce é uma oportunidade. Vamos agora entender os riscos e aquelas projeções futuras, se vale a pena ou não investir nesse momento. Primeiro ponto que a gente tem que lembrar: a previsão suspensa daquela projeção real que a própria empresa faz sobre os seus recebimentos futuros. E por fim, não menos importante, é necessário ainda analisar as revisões entre as próprias corretoras, né? Como eu disse para vocês, BTG, XP, entre outras aí, que tem uma variação enorme entre o preço-alvo e até mesmo estimativa de lucro. Sem lembrar, obviamente, do nosso segundo tópico, que é o Diners, que é a projeção que a própria empresa faz sobre o seu capital, sobre a projeção estimativa
estimativa daquilo que ela vai receber. Temos uma data importantíssima que você que vai fazer o seu aporte tem que entender antes de colocar todo o seu dinheiro, pois ela pode ser importantíssimo para uma variação para baixo ou para cima dessa oportunidade. Então fique comigo até o final para você entender qual é essa data e o que ela pode impactar no seu investimento. Vamos lá para as oportunidades. Nós estamos falando de uma empresa que tem grande solidez, é uma empresa já centenária, meus amigos, uma empresa de mais de 200 anos, que já passou por diversas outras variações de mercado, por diversas outras crises financeiras e se manteve. Teve boa variação para cima, aumentou seu preço-alvo, teve aí o aumento dos seus dividendos, então é uma empresa sólida. Dividendos, que é aquilo que vocês mais buscam, aquilo que você vai pagar e vai receber de retorno por cada ação que você tiver. Temos uma variação aí de projetada entre 7,9% a 10%, mesmo em um atual cenário de, em tese, crise dessa ação. O que faria, em tese, aí a ação está barata, levando em consideração o que ele vai te devolver de dividendos é aquilo que você vai estar pagando atualmente, que está aí na casa entre seus 18 a 19 reais atualmente. Então ela estaria aí considerada como barata, levando em consideração aquilo que ela pode te devolver. Então, para resumir, a gente finalizar esse vídeo, a gente entrar em reflexão de fato se vale a pena ou não ter na nossa carteira. BBAS3. Vale a pena a gente colocar todo o nosso dinheiro que a gente tem aí naquele momento, levando em consideração aqueles exemplos que a gente vê muito aqui na internet, como o Bart que comprou em baixa uma ação e ela explodiu para cima e ele ficou ainda mais milionário. Veja, deixa eu enfatizar para vocês, BBAS3 não é uma projeção, não é uma ação que você vai aplicar o seu dinheiro a curto prazo. Você tem que levar em consideração a médio e longo prazo. Aí sim você vai conseguir ter um investimento bom, investimento levando em consideração a devolução adequada para aquilo que você está pagando por sua ação. Tire isso da cabeça de vocês que vocês vão ficar ricos com uma ação específica. Estamos num momento de crise, a partir do dia 14/8. Agora, essa semana ainda, inclusive, é quando a empresa vai fazer a divulgação oficial sobre o resultado financeiro desse segundo semestre de 2025, o que pode ainda mais, se for muito baixo, fazer com que mais pessoas vendam as suas ações e, consequentemente, a gente tenha uma alta demanda de pessoas vendendo em contrapartida, poucas pessoas querendo comprar, o que vai desvalorizar essa ação. Então você colocar um dinheiro agora, pensando, poxa, depois do dia 14 vai ter um boom, essa ação vai sair de 18 reais a 29 reais e eu vou conseguir aumentar ainda mais o meu capital, fazendo quase um day trade. Não faça isso. Você vai perder dinheiro, você não vai estar respeitando o atual cenário dessa ação e, consequentemente, a culpa vai ser exclusivamente sua por querer fazer um day trade, por querer fazer quase que uma aposta esportiva aqui na ação. Leve em consideração a solidez da empresa, leve em consideração que é em uma busca, uma subida praticamente de degrau por degrau, é uma subida lenta, mas é uma subida com solidez, é uma subida com pagamento de dividendos, então pode fazer sentido sim para aquela pessoa que tem uma carteira focada a longo prazo, focado em segurança e, ao mesmo tempo, pagamento de dividendos recorrentes. Lembre-se, não é uma recomendação, isso daqui são pontos importantes que eu quis trazer para vocês fazerem essa reflexão de fato, analisar se vale a pena ter na sua carteira. E sempre importante, faça não o investimento todo de uma vez, faça uma abordagem de pouquinho em pouquinho. Então, se você tem aí seus R$1.000, coloque 200, espere, veja se o mercado vai subir, se o mercado vai descer, coloque mais 200. Depois do dia 14, se de fato for um cenário pior ainda, a ação vai descer mais, você coloca mais 200 e assim sucessivamente. Por quê? Imagine você coloca R$1.000 tudo agora. Depois do dia 14, faz com que a ação desvalorize mais ainda. Você não vai ter mais dinheiro para colocar, para aumentar o seu preço médio e, ao mesmo tempo, você vai ter a desvalorização do seu dinheiro. Agora, você coloca 200 agora. Dia 13, coloca mais 200. Dia 14, a ação porventura desceu. Você colocou mais seus 200 ou 400. E aí depois ela subiu de novo, você colocou mais 200. O preço médio ele vai se contrabalancear. Vai fazer com que você perca menos dinheiro e, consequentemente, vai fazer com que a sua ação seja melhor valorizada. Diferentemente do que você colocar tudo naquele momento. A gente não tem como saber se a ação vai subir, se ela vai descer. A gente tem como fazer umas projeções, levando em consideração o atual cenário da empresa e se a empresa de fato vai cumprir com aquilo que ela está prometendo, né? A gente tem como fazer essa variação, mas não consegue ter a certeza se ela vai descer ou vai subir. Então, faça, nesse momento é o mais adequado, faça aplicações de pouco em pouco para fazer o preço médio ficar ali nos mesmos patamares.
Combinado? Então não se arrisque. Entenda que vai ter volatilidade sim, entenda que vai ter o aumento gradual aos patamares normais, mas a longo prazo. E, consequentemente, a empresa é uma boa pagadora de dividendos. Então entenda esse momento, faça análise da carteira e verifique se faz sentido para você ou não. Se você gostou desse formato, sem muito rodeio, sendo direto às informações que a gente pode ter, tanto contrapartida, positivos ou negativos, deixe seu comentário, será um prazer saber a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever e de compartilhar também. Eu quero saber de vocês. Já investiram na BBAS3? Vão investir nesse momento? Vão esperar mais? Vão esperar depois do dia 14? Deixe nos comentários, será um prazer te responder. Papai do céu possa abençoar você e sua família, os nossos investimentos, inclusive, que a gente sempre está buscando uma melhor situação para a gente e para nossa família também, né? Para quem está à nossa volta, e que nós todos tenhamos uma abençoada semana. Não se esqueça, veja um outro vídeo como esse, que com certeza ele vai te ajudar.